Bom, meus irmãos, eu sou o pregador Hernandes, sou adventista do sétimo dia. Olha que benção, amém. Maranata, aqui ó, adventista Caleb. E é isso aí. Irmãos, a gente vê que muitas vezes a gente acaba se perdendo em não saber qual é o nosso chamado, né? O que Deus tem reservado para nós, né? Eu acredito, meus irmãos, que não existe esse bagulho de Deus escolher. Não, Deus, ele quer aqueles que estão disponíveis. Não, Deus não tem aqueles escolhidos. Nossa, eu sou escolhido. Não, Deus, ele busca os disponíveis. E é onde a gente vai ver no capítulo 10, do verso 47 ao 48. Dentre outros versículos. Em Mateus. Sim, exatamente. Novo Testamento. Amanhã é uma maravilha. Não é em Mateus, é em Atos. Melhor ainda, né? O livro de Atos, capítulo 10, verso 47, diz, né? Que Atos, cara, Atos é um do meu livro favorito. O livro de Atos é o livro dos apóstolos, mas também é o livro do agir do Espírito. Praticamente é um dos meus livros favoritos. Sim, é um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos, é o de Atos. É uma maravilha. É o agir do Espírito Santo. Bom, como a gente entende que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo? Quando a gente está muito afastado de Deus, a gente percebe que tudo começa a dar errado, né? Não estou dizendo que ser cristão, né, é algo maravilhoso, só é flor. Não, ser cristão tem as dificuldades, mas quando você se afasta de Deus, se afasta dos caminhos do Senhor, ou quando você não busca o Senhor, a sua vida começa a desandar totalmente. É que nem a Bíblia mesmo fala. Existe um pássaro, ele pegou as sementes, né, voou e a semente caiu. A semente caiu, uma semente caiu em um local onde tinha muita rocha. Mas o que aconteceu? Não frutificou nada. Outra semente caiu em um local que sufocava ela e não cresceu. Mas uma das sementes, ela caiu em uma terra de abundância. Abundância, sim. O que aconteceu? Que a semente, ela começou a germinar, ela começou a crescer. A vida espiritual é assim. A nossa vida espiritual é que na semente. Quando você busca aceitar Jesus como seu Salvador, você está cultivando uma semente no seu coração, né? Que a Bíblia fala várias metáforas sobre pelos frutos, né? Serão reconhecidos. Fala bastante sobre isso. Então, cada contexto daquela época também, né? Várias metáforas. Então, a nossa vida espiritual é que nem cultivar uma árvore, cultivar uma planta, né? De uma semente vai virar uma planta, de uma planta vai virar uma grande árvore. Então, para a gente continuar, né, fazendo com que isso vá avançar, a gente tem que continuar regando e cuidando dessa planta, cuidando dessa semente. Isso significa que a gente deve o quê? Permanecer. Cara, permanecer é uma das minhas palavras favoritas. Permanecer não significa estacionar. Permanecer é avançar. Permanecer é continuar. Permanecer é se movimentar, né? Espere no Senhor, mas espere em movimento. Entendeu? Pega esse código. Espere no Senhor, mas espere em movimento. Que bênção. Então, a gente entende que permanecer é a gente continuar. É a gente avançar. E foi isso que aconteceu com os gentios. O que é gente? São pessoas que não conheciam a Deus ainda. Pessoas que não tinham aquela intimidade, não era crente ainda. Mas, olha só, pega essa informação que é uma das mais importantes. Pega essa informação que é uma das mais importantes. Mesmo eles sendo pessoas que não eram crentes ainda, eles estavam no ambiente certo, com pessoas certas. É importante. Pessoas certas e ambientes certos vai fazer você avançar. Sim, meus irmãos, existem pessoas, existem lugares e ambientes que fazem a gente avançar. E pessoas e outros ambientes que fazem a gente, só regredir. Exatamente, só se regressar, né? Regresso, né? Não existe a palavra regressar. É exatamente. Não, é atrasar. É isso mesmo, atrasar. Tem ambientes e pessoas que fazem a gente avançar, né? Prosperar. E tem outros que fazem a gente atrasar. Isso mesmo. Exatamente, atrasar. São que nem âncoras, né? Então, mesmo eles não sendo ainda
cheios do Espírito Santo naquele momento, só de fato, não é só o fato deles estarem com outros cristãos, né, outros cristãos que estavam buscando a Deus, né, Pedro, né, tava falando lá, tava passando os insights, o pessoal, como é que vira um crente canela de fogo, né, um varão de fogo, né, do manto, entendeu? Aí o Pedro tava lá, Pedro estava, isso aí tá em Atos capítulo 10, verso 48, né, mas antes eu estou falando com o texto para você entender. Então, as pessoas estavam lá, eles estavam lá observando Pedro pregando, né, Pedro ensinando, né, passando os insights pro pessoal. Aí o que aconteceu? Aí o Espírito Santo voou, igual um relâmpago, um trovão, boom! Aí caiu o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha só, também os gentios, né, eles estavam observando, né, estavam aprendendo também, estavam inseridos naquele local, naquele ambiente, conectado com as pessoas. Algumas pessoas são portais, né, que te levam a outro nível extraordinário. Sim, pessoas são portais nesse sentido. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu, aí todos foram cheios. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, até os gentios. Entendeu? Cara, aí Pedro falou: cara, tu é doido, cara. Se esses caras aí também foram cheios do Espírito Santo, como nós, o que nos impede deles serem batizados nas águas? Se eles foram também cheios do Espírito Santo. Olha que bênção. Foram, na verdade, o batismo do Espírito. É uma bênção. Olha que maravilha. Eu vou trazer a Bíblia aqui para ficar bem melhor ainda, entendeu? Cadê a Bíblia aqui? Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava estas coisas, essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a quem? A Deus. Oh, glória! Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água a impedir que esses foram batizados no Espírito Santo? O que ele está querendo dizer aqui? Cara, se eles foram batizados no Espírito Santo, o que impede ser batizado nas águas? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Olha que bênção. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E depois disso, outros gentios, né, outras pessoas também foram batizadas. Outras pessoas conheceram Jesus. Outras pessoas também foram cheias do Espírito Santo. E aqui está uma resposta interessante. Olha que bênção. Olha que bênção. Pedro, ele teve um sonho. Sim, ele teve um sonho. Foi isso que aconteceu, né? Isso que aconteceu foi Pedro teve um sonho, né? Mas antes disso acontecer, né, foi um sonho que Pedro teve. Aí ele sonhou com isso, né? Tava sonhando, entendeu? Não, vai ter uns cabras lá que vai te chamar, e os irmãos desse cabra, que é 6 irmãos, vão te chamar para ele ser cheio do Espírito Santo. E vai cair uma maravilha, vai cair um grande lençol, né? Um grande lençol. Esse lençol significa o agir, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo caindo sobre as pessoas, que é esse lençol grande, né? É uma metáfora também, meus irmãos. Entendeu? Olha só que benção. Olha que benção. Olha só. E eu estava na cidade de Jope e orando, e num extase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado dos céus pelas 4 pontas e vindo até perto de mim, e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, dentre outras coisas. Uma voz chamava Pedro: levanta-te, Pedro. Olha que bênção. Aí Pedro, olha aqui, ó.
Aí parece que, olha só, Pedro, ele... Por que eu estou falando esse versículo? Por que eu estou falando essa passagem agora? Porque os outros irmãos, né, os outros crentes, eles estavam perguntando, né, estavam duvidando disso. Os outros crentes, o pessoal da igreja, né, estavam em dúvida. Mas como é isso que aconteceu? Poxa, eu não entendi, velho. Como até os gente foram cheios do Espírito Santo, eu não entendi isso. Aí depois disso, olha só, depois disso, olha só que passagem maravilhosa também. Aí os gentios, depois deles entenderem tudo que aconteceu e tudo que Pedro tinha lhe explicado, aqui no versículo 18, fala assim, olha que interessante. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Para a vida. Aí, olha que bênção. Bom, meus irmãos, bom canelinha de fogo, o que aconteceu com os gentios? Olha que bênção. Olha só. A mão do Senhor estava com eles. E muitos crendo nele, na verdade, se converteram ao Senhor, né? Se converteram. Olha que bênção. É isso mesmo. Ó, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Que é Bernabé. Exatamente. E exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então foi isso, irmãos. Olha que bênção, é isso mesmo. Agora eu marquei esse versículo. Ficou muito bom. Olha só esse versículo aqui, preste atenção. Que legal. Não considerem puro aquilo que Deus purificou. Olha que bênção. Olha que bênção. Então, meus irmãos, o que a gente entendeu disso aqui? Mano, o fato de você estar em um ambiente onde pessoas estão buscando a Deus verdadeiramente, numa igreja, né, debaixo de pé de manga, não sei onde é, tá ligado? Então, porque, irmão, um ministério, um culto, não precisa ser apenas em uma igreja, entendeu? Em uma igreja, né, uma igreja de cimento e tijolo, não. Cara, pode ser debaixo de pé de manga, onde tá 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ali ele está, entendeu? Por quê? O altar vivo do Senhor, quem é? O que é esse altar vivo? Onde ele habita? Ele habita no nosso coração. A gente é o altar vivo do Senhor. A palavra fala em Coríntios, 1 Coríntios, que a gente é a carta viva do Senhor Jesus. A carta viva, né? Porque antes de uma pessoa ler a Bíblia, seja a Bíblia de quem vai ler primeiro, entendeu? Cara, eu não sou muito bom de decorar essas frases, né? Mas eu achei muito bonito isso aí, velho. Antes, né? Olha só, seja a Bíblia primeiro de quem vai ler. Acho que é tipo isso, mano. Então, mais não importa, mas deu para entender. Então, meus irmãos, espero ter gostado do canal, do vídeo, sei lá. Amém. Eu sou o Pregador Hernandes, sou missionário, sou adventista, tô criando conteúdo aqui e é isso aí. Só bora.